Qual é o melhor, jejum em dobro ou jejum intermitente? Eu sou Márcio Soares e venho aqui te ensinar a ter 1 ano de resultados em apenas um mês sem passar fome com jejum em dobro. Se você quer emagrecer com saúde, me segue aqui e comenta aqui debaixo. Ótimo. Então, uma dúvida muito comum que as pessoas têm é qual que é o melhor, se é o jejum intermitente, se é o jejum em dobro, qual a diferença? E eu vou te explicar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Então, primeiro que você tem que, vamos falar sobre jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, a gente resume ele em horas. Horas sem comer, intermitente, né? Intermitente significa isso, você vai come e para, come e para. Então, ele está dividido 12, 16, 20 e 24 horas. Com isso, você tem resultados? Pode ter resultados. Porém, aqui você está solucionando um problema, que é o problema da comida. Então, se o problema seu é com a comida, quando você fica sem comer, você soluciona. Mas se o seu problema, além da comida, também é falta de nutrientes, aí isso daqui já não soluciona. Aí entra outro problema, que é o quê? Que é a anemia, perda de músculo, flacidez, cabelos e unhas fracas, e todos esses, hipoglicemia. Então, esses outros problemas vêm pela falta de nutrientes. Então, se você já tem uma falta de nutrientes, o jejum intermitente, então, não vai ser válido para você. Então, é muito simples saber se você está com deficiência de nutrientes. Se você está sempre cansada, desanimada, né, um esgotamento tanto físico quanto mental, falta de nutrientes. A sua pele está seca, seu cabelo também está seco, quebradiço. As suas unhas não estão boas, falta de nutrientes. Problemas com o sono, fome constante, sede constante, falta de nutrientes. Vontade de comer doce constantemente, falta de nutrientes. Ansiedade, compulsão pela comida, falta de nutrientes. Cicatrização lenta, retenção de líquidos e de gordura, falta de nutrientes. Então, se você já está trazendo isso, é porque você já está com falta de nutrientes. O ganho de peso em si é falta de nutrientes. Se você tem fome constante, é falta de nutrientes. Agora pensa comigo. Se você já está com falta de nutrientes, você ainda fica 12, 16, 20, 24 horas, então você tem uma grande chance de ter uma anemia. Então isso é jejum intermitente, tem esse perigo. Então se você só tem um problema com a comida, o jejum intermitente vai solucionar, né? Agora, se você também tem esses problemas de nutrientes, aí o jejum intermitente já é perigoso. Então, o que acontece? Só fica sem comer. Quando come, come tudo errado. Então você vai ficar nesse círculo vicioso e volta do zero. Você tem resultado? Mas eu estou tendo resultado com o jejum intermitente. Você até tem. É igual quando a gente anda com o carro, mas com o freio de mão puxado. Então você até chega lá. Só que quando chegar no destino, foi pastilha, foi pneu, deu um monte de problema no carro. Então isso acontece quando você só fica sem comer. E, Márcio, e o que é o jejum em dobro? No jejum em dobro, ele está dividido em 5 etapas. Então, ó, na etapa número 1, é a pré-preparação, que é o que você está fazendo aqui. Ver vídeos na internet, dicas, isso é uma pré-preparação. Essa é a etapa número 1, entra dentro do jejum em dobro. Na etapa número 2, é a preparação. É onde você, né, se você está com falta de nutrientes, vai repor os nutrientes. É onde, se você está com falta de minerais, você vai repor os minerais. Você não vai ficando sem comer, porque senão se dá mal. Então você vai passar por essa preparação de adaptação. Nessa preparação aqui, você vai se adaptar e automaticamente aqui você vai ativar os benefícios do jejum mesmo comendo. Olha que louco. E aí, quando você ativa aqui os benefícios do jejum mesmo comendo, porque segundo a Universidade de Massachusetts, o jejum começa a ter benefício quando ativa uma via metabólica chamada PPARS. E essa via metabólica, ela vai muito relacionada com a queima de gordura, tá? Então, assim, no jejum em dobro, eu descobri uma forma que ativamos essa via metabólica mesmo comendo. Então, enquanto as outras pessoas têm que ficar 12, 16, 20 horas para ativar, nós ativamos comendo. E aí, nas simples horas de sono, ponto 3, você ativou o jejum em dobro. Suas simples horas de sono, 6, 8 horas. Você já está no jejum em dobro, você já está em autofagia, você já está em sirtuínas ativadas, queima de gordura total. Por isso que no jejum em dobro, que é a etapa número 3, é impossível você não emagrecer, não importa a sua idade. Não importa se você tem hipotiroidismo. Não importa o que você está passando. Às vezes seu médico falou que seu metabolismo está lento. Que isso aqui. Não importa.
No jejum em dobro, você emagrece. Ó, vou te colocar aqui um caso de uma aluna. Ela tinha também problemas lá, olha aqui. Fazia 3 anos estacionada no peso. Alguma coisa estava acontecendo, porque eu não tomo refrigerante há 6 anos, não sou de comer a massa, já tomando café sem açúcar, já estava comendo saudável. E estacionei nesse peso. Aí eu vi que foi o meu problema de saúde, que era a tireoide, o cálculo renal, as infecções de urina que eu estava tendo. Eu ficava mais no hospital internada do que em casa, porque eu pegava uma infecção muito altíssima de urina e eu não conseguia fazer o tratamento por via oral. Então eu tinha que me internar 7 dias para seguir com o tratamento. Eu adquiri mais peso ainda, um peso que eu nunca tinha sonhado em adquirir, 91 quilos. Eu me assustei demais, fiquei muito para baixo. Quantos anos você tem? 58. Eu não fazia exercício e nem faço, né? Por causa do meu problema renal, ele me impossibilita de fazer uma caminhada, de fazer um exercício físico. Qual que foi os resultados que você começou a ter? Saúde em primeiro lugar, porque a gente emagrece, melhora a autoestima. A última semana eu já tinha perdido 15 quilos, mas provavelmente eu já perdi mais. Os 5 remédios que eu tomava para hipertensão eu não tomo mais. O da tireoide também melhorou, então eu vi que realmente a saúde ajuda muito. Aí sem contar que eu tomava um antidepressivo, porque quando entrou a pandemia eu fiquei muito mal. Os pesos que eu perdi, que era impossível, há 3 anos eu estava lutando, me perguntando o porquê, né? Pô, já tô colocando as roupas que já tava há mais de 4 anos guardada. Minha filha entrou, perdeu 5 quilos, tem problema de fígado, tem gordura no fígado. Então, viu? Essa senhora teve o resultado de 1 ano em apenas 1 mês. Na verdade, ela teve o resultado de 3 anos em apenas 1 mês sem passar fome. Então, por quê? Porque ela estava em jejum em dobro. E aí, quando você está no jejum em dobro, você tem o resultado, você tem os benefícios do jejum, mesmo você comendo. Então, é impossível você não ter resultado. Então, ela teve resultado. Aí, depois, a gente, né, na etapa número 4, que se resume, você tem um intensificador de resultados, onde você vai fazer alguns desafios, algumas outras coisas que vai intensificar ainda mais. E na 5, a manutenção. Então, seguindo esses passos, você vai ter o jejum em dobro. E com isso, você tem 1 ano de resultados em apenas 1 mês sem passar fome. Mas aqui você já preveniu os problemas de malnutrição. Você viu que aquela senhora só ficava doente porque ela estava com problema de malnutrição. É a nível celular isso daí. Então não adianta você só ficar sem comer. Tá? E aí você se prepara, você inicia aqui, né? Nas suas simples horas de sono já ativa o seu benefício do jejum ali. Quando você se alimenta, você não sai desse ciclo. Você vive nesse ciclo, repete o ciclo, você sempre está em autofase, sempre está, entende? Com o jejum em dobro ativado. Então essa é a diferença, porque você sempre está ativado nos benefícios do jejum. Você não fica só ativado quando você passa 12, 16 horas, não. Todo o tempo. Tá bom? Márcio, eu quero aprender a fazer isso daí. Então me segue aqui. Se você conhece alguém que quer aprender a fazer, né, o jejum em dobro, quer ter 1 ano de resultados em apenas 1 mês, sem passar fome, compartilha esse vídeo para essa pessoa.